E se a gente pensasse na história de Jesus de um jeito um pouco diferente? E se ela não começasse lá na manjedoura, em Belém, mas muito, muito antes, antes do próprio tempo existir? Para a gente entender de verdade quem Jesus é, a gente precisa voltar para o início. Mas não o início da história humana, o início de tudo. É exatamente isso que vamos fazer agora. Mergulhar de cabeça nos 3 primeiros versículos do Evangelho de João para tentar entender a identidade cósmica, a identidade eterna de Jesus. Aquele que João chama de Logos, o Verbo. Pensa comigo por um instante. Antes do Big Bang, sabe? Antes da primeira estrela. Antes mesmo que o primeiro átomo se formasse. O que tinha? É nesse lugar, nessa vastidão que a nossa mente mal consegue conceber, um lugar que fica para lá da história, que o apóstolo João decide começar a narrativa dele. E essa é a primeira grande sacada. Ele não começa apresentando um bebê numa manjedoura. Ele não nos apresenta um personagem que nasceu. Ele nos apresenta alguém que já estava lá desde sempre, na eternidade. E é exatamente isso que faz essa biografia ser diferente de qualquer outra que já foi escrita. Pensa bem, qualquer história de qualquer pessoa começa com um nascimento, certo? Um lugar, uma data, uma família. A história de Jesus, pelo menos na forma como João nos conta, ela começa antes de existir um quando ou um onde. Ele está nos mostrando alguém que não passou a existir em um ponto do tempo, mas alguém que simplesmente sempre esteve lá. A existência dele não tem um ponto de partida. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, essa existência antes do tempo. É aqui que João vai nos apresentar o Verbo, não como mais uma parte da criação, mas como o arquiteto pré-cósmico de tudo que existe. E no centro de tudo isso, a gente encontra uma palavrinha grega fundamental, logos. A gente traduz como verbo ou palavra, mas é aí que a gente precisa ter cuidado. Para João, o logos não é um o quê, não é uma coisa, um conceito, é um quem, é uma pessoa divina. Imagina o seguinte, é como se fosse o pensamento de Deus, a razão de Deus, a comunicação máxima de Deus. Tudo isso tornado visível, expresso em uma pessoa. E essa pessoa, como a gente vai ver, tem um nome muito conhecido. E a escolha dessa palavra, logos, olha, foi uma jogada de mestre do apóstolo João. Foi de uma genialidade incrível, porque era uma palavra para 2 mundos. Funcionava como uma ponte perfeita, conectando o pensamento dos judeus e o pensamento dos gregos daquela época. Olha só como isso funciona na prática. Para um leitor judeu do primeiro século, a ideia da palavra de Deus, ou memra em aramaico, era muito poderosa. Não era só um som, uma fala. Era o poder criador de Deus em ação. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. A palavra era a própria força criadora. Agora, do outro lado, para um leitor grego, logos era um termo filosófico super importante. Era a razão universal, o princípio inteligente que colocava ordem no caos, que dava sentido e lógica a todo o universo. Era, digamos, a planta baixa do cosmos. E é aqui que vem o grande momento, a grande virada de João. Ele pega esses 2 conceitos gigantescos, de 2 mundos diferentes, e faz uma coisa que ninguém esperava. Ele diz, olha, o poder criador de Deus, a membra dos judeus e a razão que ordena o universo, o logos dos gregos, não são uma força impessoal, não são uma ideia abstrata. Tudo isso convergiu, se tornou uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Que ideia fantástica! Agora, a gente vai um pouco mais fundo. Vamos dar uma olhada no que a gente poderia chamar de a gramática da divindade. A gente vai, literalmente, decodificar o grego original de João 1, versículo 1, para ver como cada palavrinha foi escolhida com uma precisão quase cirúrgica para revelar exatamente quem é esse verbo. A primeira frase que a gente encontra é en arché, que significa no princípio. Isso, claro, faz a gente pensar na hora em Gênesis 1:1, né? No princípio, criou Deus, mas tem uma diferença sutil e gigantesca aqui. Em Gênesis, o verbo é criou, uma ação que começa ali. Aqui, em João, o verbo que acompanha o logos é en, que significa era, estava. É um tempo verbal que não indica um começo, mas uma existência contínua no passado. A mensagem é muito clara. Quando o princípio começou, o logos não veio a existir, ele já era. Logo em seguida, João diz que o verbo estava pros ton theon, ou seja, com Deus. E essa preposição grega, pros, é de uma riqueza incrível. Ela não significa só estar perto de, como se estivessem lado a lado. A ideia aqui é de um relacionamento dinâmico, uma comunhão íntima, face a face. Pense em 2 pessoas conversando totalmente voltadas uma para a outra. Isso estabelece 2 coisas importantíssimas. Primeiro, uma relação de amor e comunhão eterna. E segundo, uma distinção de pessoas. O verbo não é o pai,
mas ele está eternamente nesse relacionamento face a face com o Pai. E aí a gente chega no clímax do versículo, a frase Theos enologos, que a gente traduz como "e o verbo era Deus". Agora segura essa informação, porque a gramática grega aqui é muito precisa. Não está escrito o verbo era o Deus, como se fossem a mesmíssima pessoa, o que contradiria o que ele acabou de dizer. Mas também não diz o verbo era um Deus, com letra minúscula. A ausência do artigo o, antes de Theos, Deus, enfatiza a qualidade, a natureza, a essência. É como dizer aquilo é amor, em vez de aquilo é um amor. João está dizendo que tudo aquilo que faz Deus ser Deus, o verbo também é. Ele compartilha da mesmíssima natureza divina. Certo. Agora que a identidade divina do Verbo está bem estabelecida, João passa a revelar o que ele fez. Ele é o arquiteto de todas as coisas, e a sua divindade é o que fundamenta a sua autoridade como Criador de tudo. E essa aqui é a declaração de autoridade universal. Presta atenção na palavra todas. Não é a maioria das coisas, ou as coisas importantes. São todas as coisas. Tudo o que existe foi feito por meio dele. E, como se não bastasse para não deixar nenhuma sombra de dúvida, João reforça de forma negativa. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é absoluto. Quer dizer que não existe uma única molécula, um único quark no universo que tenha vindo a existir sem a ação criadora dele. As implicações disso são gigantescas. É algo que muda a nossa perspectiva sobre tudo. Se o Verbo é o agente por trás de toda a criação, isso significa que ele é o proprietário legítimo do universo. Ele não é um estranho, um visitante neste mundo. Ele é o dono da casa. O mundo pertence a ele. E isso quer dizer que não existe um centímetro quadrado do cosmos. Não existe uma única circunstância na nossa vida que esteja fora da sua autoridade e da sua jurisdição. E agora, para finalizar, a gente precisa trazer tudo isso para casa. Vamos sair do cósmico e vir para o pessoal. Porque a grande questão é, como é que o Criador do Universo pode trazer ordem em meio ao caos da nossa vida diária? E aqui está a grande ponte, a conexão final. Aquele mesmo poder, a mesma palavra, o mesmo Logos que falou ao vazio e trouxe ordem ao caos cósmico, é o mesmo que está disponível para atuar no caos da nossa vida pessoal. A gente tem que entender que a criação não foi um evento único que aconteceu lá atrás e acabou. É uma sustentação contínua. Ele não só apertou o play do universo, ele mantém tudo funcionando, a cada segundo. Então a gente termina com essa reflexão. Se o Verbo é eterno, divino, o Criador de tudo, se o poder dele é o que mantém galáxias inteiras girando em seus cursos e estrelas queimando por bilhões de anos, o que esse mesmo poder é capaz de criar, de ordenar e de sustentar na vida de uma pessoa hoje? A resposta para essa pergunta, bom, ela tem o poder de mudar absolutamente tudo.